Rádio Web. Olá, bom dia, 7 horas 9 minutos, 7 e 9, estamos chegando nesta manhã de quinta-feira, hoje 3 de fevereiro, temperatura 26 graus, uma temperatura agradável. E hoje estamos estreando Café com o Pastor. Estamos aqui tomando um cafezinho, né? Um cafezinho com o pastor Agnaldo. Aliás, estreia do pastor Agnaldo também na rádio, exato, na verdade. exato. Bom dia, pastor. Bom dia, Manuel. Shalom, muito bom dia a todos os ouvintes da nossa Gênesis Rádio Web. É um privilégio estar aí participando desse programa e com uma expectativa no coração de que seja aí um momento muito bom de não apenas um café conosco, mas de trazer uma palavra especial. Uma palavra, né? Algo que venha, de fato, alimentar. É um café com o pastor, mas um alimento espiritual na palavra de Deus. Pastor, podemos dizer assim que, começando antes da gente entrar até mesmo em específico naquilo que a gente propôs aqui, primeiramente eu acho que nós estamos com a Rádio Gênesis, né? Ou seja, trazer um meio de comunicação hoje digital. A gente sabe que o digital cresceu muito, e ter esse privilégio de nós termos a Rádio Gênesis, de estar realizando é um sonho também, né? De ambas as partes, e eu acredito que é um anseio de toda a comunidade. Fala um pouco para nós aí, um pouco assim, dessa questão de realmente estar realizando isso. Ok, estamos aqui, agora vamos trabalhar. Bem colocaste aí, Manuel. É um sonho que surgiu no meu coração em 2013. Alguns talvez não saibam a história da igreja aqui, não vou relatar toda, é claro, mas a gente veio para cá, para Giruá. Eu sou da cidade vizinha aqui, Santo Ângelo. A gente foi enviado para cá para começar um trabalho em 2010. E inauguramos então a igreja, na verdade vim em 2009, começando com uma célula. Em 2010 a gente se tornou uma igreja. E em 2013 surgiu é a primeira vez que eu ouvi falar sobre uma rádio web. Daí havia até um desejo de começar isso. E aprove ao Senhor, né, que no ano passado nós nos encontrássemos numa live, né? Verdade, numa live. E eu estava de férias até, acho que estava lá perto de Erechim, Machadinho. E aí a gente fez uma live, foi um momento especial. E aí a gente acabou se conectando os propósitos, porque você entrou em contato para pedir uma opinião a respeito do nome de uma rádio, né? Verdade. E daí eu disse, poxa, na época você não estava conosco aqui, e foi algo de Deus. E hoje aqui, a realização de estar sentado aqui nesse estúdio, falando contigo, e também aos ouvintes que já ganhou uma notoriedade aí nacional e internacional, uma Exatamente. rádio tão nova, para ver o poder do alcance e a importância que nós temos esse meio de comunicação para também expandir aí a palavra do reino e a palavra de Deus. Então, para mim é só alegria aqui, uma realização mesmo. E você que está ouvindo aí na nossa rádio, sinta-se privilegiado, porque temos uma rádio de nível assim muito alto em relação àquilo que a gente tem visto por aí. E não estou aqui não é demagogia de nenhuma forma tentando me exaltar, mas estou falando de uma qualidade mesmo, que é equiparada aí a qualquer rádio gospel do Brasil. E nós podemos assim entregar então uma programação de qualidade efetiva, algo que realmente venha abençoar as famílias e a vida de cada ouvinte aí. Amém. Bom, vamos começar então. O nosso café e o propósito, os nossos ouvintes, o propósito de trazer o Café com o Pastor, enfim, trazer palavra, de realmente levar um direcionamento, ou seja, e também conhecimento, que é o que a gente precisa, né? E uma delas hoje falamos sobre a questão de como que a gente começa a ler a Bíblia. Aliás, que é uma dificuldade de boa parte de nós cristãos. Como é que eu começo? Aonde eu começo? Eu começo pelo Gênesis, eu começo pelo início, pelo fim, pelo meio, enfim. Aonde é que eu vou? De como que eu vou começar a ler? E é claro, não é só uma questão de leitura, né? Estudo, entendimento, enfim. Pastor, como eu começo? E o tema de hoje, gente, então, no nosso primeiro Café com o Pastor,
como eu começo a ler a Bíblia? De que jeito? Qual é a forma? Qual a forma? É muito interessante essa pergunta aí, Manuel, porque todos os anos, principalmente no final de ano, início de ano, as pessoas me mandam WhatsApp, ou os membros da própria igreja, amigos, perguntam assim: pastor, mostra aí como é que é um plano de leitura, como a gente faz para ler a Bíblia, como devemos começar. E algumas pessoas sempre relatam no final do ano, dentro dos seus propósitos, que eles colocam assim: esse ano eu quero ler a Bíblia toda. E há um anseio na vida das pessoas, e não só dos cristãos, há uma curiosidade também daqueles que têm um contato com a Bíblia, de saber e como ela funciona, o que de fato ela está trazendo, apesar das críticas externas, que algumas pessoas querem transformar a Bíblia num livro científico, e de fato ela não é. Querem transformar ela num livro religioso, o que também ela não é. Isso a é Bíblia, importante. Né? Isso é importante saber. Ela não é um livro científico e ela não é um livro religioso. A Bíblia é o livro para a humanidade, é um livro de vida. Essa é a grande diferença. E chegar a esse nível, essa diferenciação de você tirar a Bíblia, né, desse jargão, podemos dizer, ou seria bem específico jargão, mas desse entendimento, essa palavra, desse entendimento de que ela é um livro religioso, leva um tempo, é um processo. Leva um tempo, porque todos pensam que a Bíblia é o livro do cristão. De fato, o cristão é o que mais menciona e estuda ela. Entretanto, a Bíblia não tem essa finalidade, porque no momento em qual ela foi escrita, não havia cristianismo. Havia um povo escolhido de Deus. É interessante de abordarmos um assunto assim, e é tão extenso essa questão bíblica que nós não podemos esgotá-la esse assunto num momento aqui. Mas só para ter uma ideia, a Bíblia relata lá no capítulo 3 de Gênesis que haveria inimizade, logo após a queda, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, a situação aqui é bem interessante, porque em toda a história da humanidade, e fala de humanidade, não história religiosa, em toda a história da humanidade nós vamos entender que é uma batalha, e todas as religiões compreendem isso, mesmo que elas não estejam pautadas pela palavra de Deus, pela Bíblia, elas compreendem que existe uma força do bem, que eles chamam assim, e uma força do mal. Então, há uma batalha, há uma inimizade entre a semente da mulher, que para nós que entendemos a palavra, se refere a Cristo, aqueles que seriam de Cristo, e a semente da serpente, aqueles que são do maligno. A Bíblia vai relatar, falando a respeito de Caim, e vai mencionar exatamente que era do maligno. Então, existe uma semente na terra que são filhos do maligno, e a gente pode perceber isso inclusive lá na parábola do joio e do trigo. Vai mencionar exatamente assim: o inimigo lançou, esses são os filhos do maligno. Então há filhos do maligno e há filhos da semente da mulher, a descendência de Cristo. Então, por que eu faço essa menção de início? Para que as pessoas comecem a ter um outro olhar para a Bíblia. Como a boa notícia, a Billy Graham falou isso, né? Que ele sabe que vai dar tudo certo, porque ele leu o fim da história. Ou seja, assim, de fato é isso. A Bíblia ela nos relata em Gênesis uma semente que é plantada, agora não falando no aspecto de descendência, como já mencionamos aqui, mas que Deus planta algo na terra e em Apocalipse ele vem colher. E esse plantio se multiplica sobremaneira. Então, a Bíblia está falando de um Deus que planta na terra algo, mas não deixa simplesmente a lavoura abandonada. Ele vem buscar na grande colheita. Eu acho que isso aí traz para nós uma abertura de entendimento para conhecimento da Bíblia, Manuel. E aí é que tá, né? Porque a Bíblia, ela se completa desde o início, meio e fim. Exato. Ela é uma sequência. É uma sequência, né? E muito bem elaborada. Agora, quando a gente fala em sequência, eu acho que isso é importante nós falarmos aqui. Até a gente está lançando um e-book aí gratuito, e já dou a dica aí para você como ler e entender a Bíblia sozinho. Então, esse e-book aí nós vamos colocar nas redes sociais e estará disponível com essa ideia de
entender como ler a Bíblia, né? Não simplesmente ler, porque às vezes as pessoas pensam assim, fazem um propósito, Manuel, de ler a Bíblia durante o ano. E daí ele sai atropelado, e daí às vezes ele pula algum mês, alguma coisa ele não consegue fazer, daí ele tenta compensar nos outros, só para aquela situação assim de leitura. E eu vou dizer para você, a Bíblia dada como ela está, na sua organização de livros, não significa que é a melhor forma de você estudar, porque ela tem uma conexão histórica e de propósito. Então você precisa entender essa sequência de como ela está conectada, não simplesmente ler aleatoriamente. E a pergunta, como eu estava falando, é sempre assim, eu preciso de uma forma de ler, como que eu leio, como eu começo, e todo mundo quer saber isso aí. E às vezes, se tu não tem uma direção certa, a leitura vai se tornar pesada. Ontem até estávamos reunidos aqui num grupo de estudo bíblico, nós temos um grupo de estudo bíblico aqui fechado, um clube de Bíblia fechado. Um clube de Bíblia. E top aquele momento ali. Mas as pessoas falam assim, ó, é o sono, é o cansaço, é o não entender, tenho que ler várias vezes, não compreendo. É que de fato a Bíblia, ela, vou usar uma expressão assim, ela é codificada. Como assim, pastor, codificada? Ela não é revelação de Deus, é revelação. Mas a própria Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então a Bíblia ela é uma revelação espiritual, não uma revelação histórica. Existe um espírito por trás da letra, e isso é profundo demais de nós sabemos. Existe um espírito que revela, e o espírito não é qualquer espírito, não é um espírito, é o espírito por trás da letra, corrigindo aqui. O Espírito Santo de Deus, que traz para nós a revelação e entendimento. Quando Jesus fala suas parábolas, eu sou fascinado pelas parábolas, porque ontem até nós estudamos... Exatamente, eu ia falar que uma desses códigos são as parábolas, né? Porque você pegar, ter um entendimento daquilo que Jesus falava para os seus discípulos ou para aqueles que estavam ali dispostos a ouvir, né, tinha que ter um entendimento do Espírito. Exatamente. Ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino. E a eles não. Então, o que ele está dizendo assim? Perguntaram para ele, por que o Senhor fala por parábolas? E aí, ele disse assim, para que ouçam, ouvindo, não entendam. E aí é uma profecia de Isaías, né? E não se convertam, o resumo da história. Porque era esse o propósito, revelar aos filhos do reino, primeiro. Porque se os filhos não recebem a palavra, como que os de fora vão aprender alguma coisa? E aqui está um ponto-chave do estudo bíblico. As pessoas querem converter os outros, elas entendem a Bíblia até como um ato proselitista, né? De proselitismo, ou seja, simplesmente eu estou usando a Bíblia para converter. E por muito tempo, o entendimento da igreja fixou na salvação dos outros. Olha só, isso é importante, pastor, porque assim, ó, você falaste, pegando esse gancho dessa questão de converter as pessoas com a Bíblia, tipo, você dá a Bíblia, ó, tá aqui e começa a ler. Não é assim, a pessoa ela vai começar, ela não vai entender nada, e normalmente a gente começa um livro pelo início. E aí quando você começa em Gênesis ali, nossa, você não vai entender nada. A palavra, ela é viva e eficaz, está lá em Hebreus 4:12. E ela tem o seu poder e o seu propósito quando, de fato, isso vamos dizer assim, o Espírito nessa letra. E ele age. Meu pai trabalhou muito tempo, e eu me lembro disso porque eu era criança, acho que eu tinha uns 6 anos, e a gente ia para uma casa de um irmão, falecido já, lá de Santo Ângelo. Ele tinha uma garagem enorme, e o meu pai era Gideão, não sei se você vai lembrar. Lembro. E os Gideões, eles faziam a entrega daquele Novo Testamento, primeiro um livrinhos né? pequenos. Era cinza primeiro, depois ficou azul, daí tinha azul. Cor para os médicos, eu conhecia todos, porque nós tínhamos um carimbo, e na época não existia carimbo automático, era aquele carimbo que tu batia ali, pá. Aí a gente tinha uma meta de carimbar, e eu era um dos carimbadores de Bíblia. Então, assim, ó... já profetizando, vai já assim, ó, já entregava a palavra sem saber, né? Carimbava ali com endereço e com o negócio ali dos Gideões. E era interessante isso, sabe? Porque a gente via algo nos testemunhos que eram relatados, que as pessoas se convertiam por receber um livrinho e começar a ler. Então, tu vê assim, ó, o Espírito Santo ele tem um propósito de alcance. Quando você se dispõe a fazer qualquer coisa, não está no livro, não é jogar livro para cima. A situação, se você pegar uma caixa
de um livro e largar no meio da rua, ela não vai ter efetividade, porque podem até botar fora. Agora, quando homens se dispõem com intencionalidade de fazer um serviço e pegam essa própria Bíblia e distribuem na mão de alguém, o Senhor já está entendendo isso como uma ação de semeadura. E tudo aquilo que você semeia, aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que todo o Brasil está escutando, mas temos quase um hino Rio Grande, não é um hino rio-grandense, mas uma música nativista que se tornou quase um hino, que diz assim, que na nossa terra aqui, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É um verso que diz nessa canção. E agora você vai entender que na própria lei da semeadura que a Bíblia expõe, tudo que você planta, ela produz 30, 60 e 100 por 1. Então, no momento em que você pega uma Bíblia dessa e entrega para alguém, você está fazendo uma semeadura. Aí o Espírito Santo já vem com a sua lei natural, que ele mesmo colocou. Vai ter frutificação. Não estou dizendo que é a melhor estratégia. Não estou dizendo que é a melhor estratégia. Não estou dizendo que a palavra em si, ao ser semeada, ela já vai trazer seus frutos. Imagina se ela for bem estudada. Bem estudada. Nós não teremos apenas conversões. Eu estava falando a respeito disso. Que se tinha a Bíblia como um alvo de evangelismo para tirar o pecador do seu estado pecaminoso, vamos dizer assim, da morte espiritual para a vida. Mas isso é importantíssimo. Isso é a ênfase da obra de Cristo. Entretanto, não é o propósito de Deus. Isso que as pessoas precisam entender. Querido ouvinte que está aqui nesse momento, dessa manhã acompanhando, você que vai escutar essa palavra aí, não basta você experimentar a salvação, porque a salvação não é o propósito. O propósito de Deus é outro, muito claro e específico na Bíblia. A salvação é a correção do percurso para que o propósito se cumpra. Que se cumpra. Então, assim, se você entender isso, você já começa a olhar a Bíblia diferente. Porque se você olhar a Bíblia com um olhar salvífico, você sempre está querendo converter os outros. Já me converti? Basta. Agora eu tenho que converter outros. Você para ali, né? Eu paro aqui e começo a procurar o perdido. E não estou dizendo, não interprete mal, que o perdido não precisa ser encontrado. Ele é o alvo, não um propósito. O alvo da mensagem do Evangelho é trazer boas novas. O Evangelho são boas novas. Que boas novas são essas? Que agora você tem paz com Deus. Então você foi reconciliado em Cristo Jesus. Há salvação para você. A questão da salvação está resolvida. Você que creu está salvo, acabou. Agora você não pode ficar muito tempo, a igreja ficou naquela, sou salvo, não sou salvo, será que, como que a coisa vai ficar agora? Será que eu vou para o inferno, não vou para o inferno? Então tu amanhece mal, daí tu já pensa, estou no inferno. Aí melhora um pouquinho no dia, fui para o céu. E daí de repente dá uma tristeza, dá uma situação difícil, não, dá de novo, acho que estou chegando nas portas do inferno. e assim, Manuel, isso, desculpe a expressão aqui, mas isso é uma vida desgraçada. E desgraçado não é uma ofensa, é sem graça. Aquele que tem a graça de Deus e compreende, ele sabe que a graça proporcionou. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras. Então o que isso quer dizer? Efésios 2, 8, 9. Então você precisa compreender que você foi salvo pela graça, mas foi resolvido. Para quê? Para as boas obras. Que boas obras são essas? Não é fazer caridade, como as pessoas pensam. Tem obras na Bíblia descritas que eu e você, ou melhor no português, você e eu, precisamos fazer. Para que alcançamos o propósito que o Senhor tem para nós. E o propósito dele é levantar uma geração de vencedores, trazer filhos e torná-los vencedores. Porque se o filho venceu, Cristo, imagina os filhos. Nós temos que fazer o que a mesma coisa. Ele já diz, né? Imitar a Jesus, né? Ou Exato, seja, Paulo fazer diz isso. todo o caminho. Paulo fala muito sobre isso. E como é importante. E aí o senhor estava falando com relação à questão da salvação, né? E como é fácil. Como é fácil. Basta crer. Basta crer. Basta crer. Aí a pessoa diz, é simples assim? É simples assim. Basta crer, sendo batizado, está salvo. Ok, beleza. Show de bola. E aí? Agora, o que eu faço com o resto? E agora? Daí? E agora? Aí é que tá. É uma diferença, né, pastor? Porque a Bíblia, ela fala sobre tudo na nossa vida, né? Eu até brinco muitas vezes, eu digo pro pessoal assim, a Bíblia é um GPS.
Ela também é um manual, mas se a gente for guiado pela Bíblia, nossa, quanta coisa errada a gente deixa de fazer, né? Só entrando um pouquinho ali na Bíblia, indo em Provérbios, né? Olha um manual, a quantidade, né, de lições, de direcionamento que Provérbios dá, e você pode ler um capítulo por dia. 31. Tá show! Fechou o mês. Fechou o mês, né? E os direcionamentos que é dado, ou seja, ou às vezes o que falta das pessoas se colocarem à disposição de começar, não, eu vou pegar e vou começar a ler, eu vou buscar um direcionamento, de que forma eu faço, enfim. Manuel, só fazer aqui um comentário contigo que eu me envergonhei um tempo atrás. Paguei caro para um curso de coach sobre finanças. E aí eu pensei, não, poxa, agora vou alavancar, porque eu dou palestra, sou coach também, trabalho nessa área, mas quando eu estava estudando ainda, fazer um curso sobre finanças. E aí quando eu fui, paguei o curso, feliz, agora vamos ver. Sabe o que aconteceu? O homem abriu a Bíblia e ensinou Provérbios. O curso todo. Paguei caro por um curso. Sabe aquela questão assim que tu sente um tapa na cara? Tipo assim, poxa, tu tem que pagar para aquilo que está gratuitamente disponível para você. E não estou falando mal do coach que fiz, e foi muito bom, porque às vezes a gente precisa despertar. A gente não consegue ver que a Bíblia tem completude para a nossa vida em todas as áreas. Eu tive que aprender em Provérbios sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre como cuidar do dinheiro, como cuidar das finanças, tudo em Provérbios. Então, assim, a gente despreza a riqueza, os tesouros escondidos na palavra de Deus. Por quê? Por que nós desprezamos? Como assim, pastor? Está dizendo que eu desprezo? Eu amo a palavra de Deus? Não. Amar a palavra de Deus não é pegar e botar ela debaixo do braço ou colocar ela aberta numa estante. Amar a palavra de Deus é conhecer a palavra. A palavra de Deus não é... Aqui o ouvinte talvez não vai ver, mas eu estou levantando a Bíblia aqui. A palavra de Deus não é esse livro aqui, que está escrito. A palavra de Deus está lá em João, no capítulo 1. O Verbo, o Cristo, o Eterno. Aquele se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Aqui é o relato do que essa palavra fez. Profetizado no Antigo Testamento pelos profetas, realizado em Cristo nos Evangelhos e continuado em Atos até os dias de hoje pelo Espírito Santo. Isso é a Bíblia. Então você não está... Por isso que ela é viva. Quando às vezes a gente cita ali Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada. Fica uma coisa que a gente sabe de cor. Muitas pessoas sabem de cor. Mas elas não compreendem a profundidade que está falando. Ela é viva por quê? Porque ela relatou, ela foi profetizada no Antigo Testamento e operou em função disso. A centralidade de tudo é Cristo. Eu gosto de Romanos 14, que diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aí algumas pessoas ficam brigando, então a lei acabou, aí o fim da lei é Cristo. Não preciso viver mais nada. Não preciso mais nada. E também outros ficam querendo viver a lei, que também não precisa. Eu não estou dizendo aqui que tem que viver a lei, ou que você tem que parar de viver a lei. Eu quero explicar o que a Bíblia está dizendo. A finalidade, o fim nesse sentido, o português ajuda também, né? Às vezes a pessoa pensa que fim é o acabar. O fim também é um sentido de finalidade, é o que esse contexto está dizendo. A finalidade da lei era apresentar Cristo. Para quê? Para justificar. Olha que poderoso esse texto. Porque se você olhar assim, a lei, existiam 10 mandamentos e 613 preceitos, onde o homem olhava para aquilo ali e ele se apavorava, porque se errasse um, a Bíblia diz, era culpado de todos. Então, o que a lei foi colocada? A lei foi a baliza do entendimento que antes da lei não havia pecado. Paulo explica isso em Romanos. Então, como que eu ia saber se era errado se alguém não me proibisse? Como que eu vou saber que eu não posso andar na contramão se não tem uma lei de trânsito que me organize nisso? Então, assim, não havia, eles viviam de qualquer forma, os pecados estavam lá, mas não havia consciência do pecado. Mas não quer dizer que ela... Uma coisa bem importante para você explicar, você já deve ter passado em algum lugar, eu já fiz isso, infelizmente, e geralmente eu sou uma pessoa que ando com uma velocidade, dentro da velocidade, né? Mas eu lembro uma vez que a gente foi aqui na nossa região, perto de São Luís, eu tinha ido buscar um material lá para o GAD, e eu andando a 80 km por hora, né? Daí chegou num trevo, eu diminui ainda um pouquinho, 70, porque era um trevo ali para atravessar, de repente vem a multa para mim. Não havia placa de aviso, mas havia um pardal e o limite era 60 km por hora. Agora, porque eu não sabia, não evitou que a multa chegasse para mim. Por mais que eu tentei me cuidar dentro da minha percepção, a multa veio.
E ainda eu fiquei chateado, porque eu fui multado em 68, eu acho. Eu disse, poxa Só vida. um pouquinho do limite. Pô, 68. Mas não adianta, havia uma lei que dizia que era 60 km por hora. Então, é essa percepção que não havia e precisou vir a lei. Então, a lei ela começou a mostrar que o homem não era bom como ele imaginava que era. Ele precisava de quem? De Cristo, porque a finalidade da lei é mostrar Cristo. Então ele começou a ver, eu não consigo. E aí vem toda a parte sacrificial de Levíticos, mostrando ali, olha, tem que fazer assim, porque a oferta, e às vezes, ontem até nós comentávamos no grupo de estudo, que todo mundo pula Levíticos e não lê, né? Porque é um livro difícil. É difícil quando você não entende o propósito para o qual foi escrito. O Levítico tu não pode estudar desassociado do tabernáculo que foi construído em Êxodo. Então, Deus deu um tabernáculo dizendo, eu vou me aproximar de vocês. Aliás, vocês vão se aproximar de mim, eu quero estar no meio de vocês. Então, para que a gente possa se aproximar, vocês vão ter que fazer esses sacrifícios. Porque sacrifício quer dizer aproximação. Quando o homem pecou lá no princípio, ele foi separado de Deus. E uma coisa que me intrigava quando eu era jovem, era olhar assim, como que Deus aceita Adão? Se ele foi expulso do jardim e Deus está se comunicando com ele. E aí, o jardim do Éden é um tipo do tabernáculo. É uma revelação do tabernáculo. O tabernáculo, na verdade, é um tipo da história da humanidade, do céu, de Cristo. Tudo se condensa, tudo se estrutura no tabernáculo. Não é à toa que o nome do nosso ministério, Ministério Tabernáculo, eu estudo o tabernáculo desde 2003. Só para ver a paixão que eu tenho por isso. Então, você começa a ver isso aí. Aí o homem peca e ele sai do jardim. O jardim prefigurava o santo lugar, o santíssimo lugar, o lugar da presença de Deus, aonde toda a luz que irradiava, toda a vida que tinha naquilo ali, simbolizado no tabernáculo pela Arca da Aliança, era a vida de Deus e a árvore da vida, que Apocalipse vai dizer que é o próprio Cristo. Então ali eles estavam repletos da presença de Deus. Quando o homem peca e dá ouvidos à palavra de Satanás e não mais à palavra de Deus, ele é expulso daquele lugar. Mas antes disso, há um mistério que eu vou entregar aqui nessa manhã. Olha só, gente, prestem atenção, porque a questão é a seguinte, isso é importante, pastor. A Bíblia, por mais que você vai pegar, olhando nesse contexto, eu sei que o senhor tem uma poderosa palavra para entregar. A Bíblia, por mais que você comece a pegar ela e começar a ler, o que eu observo e o que a gente já vem estudando há muito tempo é que Gênesis não é só o início, mas também é o fim, quase que o fim. Não que eu diga assim, você leu Gênesis, tá bom, não. Mas se você estudar, a fim que você entende toda a Bíblia. Do capítulo 1 ao 15, toda a Bíblia está descrita em Gênesis. Olha só. Então, você consegue compreender tudo. E se você lê Isaías, toda a Bíblia está dentro de Isaías. Está dentro de Isaías. É codificada, mas fala de tudo ali. E assim, várias partes da Bíblia já estão sinalizando. Então, o Novo Testamento, ele não é algo inventado por Jesus, entendeu? É um relato da vida de Cristo e depois da ação do Espírito, né? Mas, quando 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, que Escritura ele está se referindo? Ele não está falando do Novo Testamento. Não existia o Novo Testamento escrito. Ele está falando da Escritura toda. A Torá, os profetas e os Salmos. Os Salmos entra ali todos os livros poéticos também, que são cânticos. Jó também está relatado dentro dessa parte. Então, para o judeu existia essa classificação. Torá, os 5 livros, primeiro. Os profetas, maiores e menores, que nós classificamos depois. E a questão dos... E dentro dos profetas também está alguns livros históricos. E depois os Salmos. Salmos, então, entrava Eclesiastes, Cânticos, até Lamentações é classificado, porque é uma parte musical também, assim, tem algumas expressões. Mas, enfim, aí você começa a compreender essa estrutura toda. Mas voltando para o mistério, né? Vai lá, mistério, atenção, mistério. O que acontece, então? O homem peca e Deus vai tirar. Só que Deus Você precisa entender algo, que o problema do pecado não está no homem. Não interprete, ouça bem o que o Espírito diz nessa manhã. Não vá tornar uma heresia aquilo que eu estou falando. O pecado não está no homem. O pecado é exterior. A Bíblia relata que o pecado entrou por Adão, mas ele não estava em Adão. Nem Adão. E isso que você precisa entender. Quem enganou? Uma serpente. Há um mundo espiritual todo que não dá tempo de explicar aqui. Mas a serpente enganou a mulher. A mulher convenceu Adão.
Adão pecou. E sem nenhuma atitude aqui de você, a culpa é da mulher, não. O detalhe é o seguinte, a mulher é o vaso mais frágil, que está escrito na palavra. Adão era o sacerdócio. O sacerdote, ele tem relação e apresentação direta, é o que nós temos hoje em Cristo. O caminho foi aberto e nós temos acesso direto a Deus. O sacerdote tem acesso direto a Deus. Ele é o guardião da presença e das orientações divinas. Satanás não poderia pegar Adão. Porque Adão sabia. E ela não sabia. E ela Exatamente. não tinha essa função sacerdotal. Ele tinha que seduzir a Eva pelos sentidos. Satanás seduziu Eva pelos sentidos. Aí ela se convenceu. Adão se entregou, e isso é uma parte muito poderosa também, por amor. Efésios vai dizer que a igreja precisa... o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A Bíblia é toda cheia de tipologias, de coisas corretas e de coisas incorretas. Adão, quando recebe Eva, ele olha para ela e diz, essa agora sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, será chamado varão, porque de mim foi tirado de mim. A igreja, ele amou. A igreja foi tirada de Cristo. Isso você precisa entender. É parte de Cristo. Nós somos carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Assim como Eva tipifica a igreja, Adão tipifica Cristo. Tá, mas ele errou, não importa. Estamos falando de tipologia. Lá no momento em que Eva peca, o que Adão percebe? Ela está comendo do fruto, ela comeu, ela já tinha comido, não pensa que os dois comeram juntos, ela comeu, já tinha provado, porque a Bíblia fala que ela vendo que era agradável aos olhos, boa para se comer, então assim, boa, ninguém sabe o que é bom para se comer se não comeu. Então Eva disse, a Bíblia relata que era boa para se comer, então ela já tinha provado. E ela provou, ela já estava nessa caminhada, e de repente ela traz isso para Adão. Adão então, pelo amor que ele tinha por ela, decide, preste atenção nisso, decide se entregar por Eva e come junto. Porque ele sabia que no dia que dela comer, certamente morreriam. Olha que loucura. Poderoso. Isso. Né? E ele decide, então, tipificando. Porém, a palavra sem um propósito correto pode te trazer maldição. Por isso que os princípios têm que ser bem aplicados. Como assim, pastor? Simples. O zelo pelas coisas que Deus coloca. Qual é o problema da letra que mata e o espírito que vivifica? Porque se tu seguir apenas uma letra, o pessoal fala tudo errado esse texto. A letra que mata é o seguinte, quando você segue só o preceito, sem o espírito que traz vida ao preceito, você vai fazer bobagem. É isso que Deus condenou, que Jesus condenou nos fariseus. Eles viam uma letra, mas o seu coração não estava distante dele, não havia vida. Olha só, quando Uzá tentou segurar a arca da aliança, quando Davi estava transportando lá com os bois, ela balança e o excesso de zelo fez com que ele tentasse segurar a arca. O que acontece? Uzá morre. Tá, mas ele fez algo certo. Ele tentou, zeloso, não queria que a arca caísse. Tá, mas olha o princípio. Deus nunca falou que era para carregar com uma junta de bois novos, com uma carroça maravilhosa, que era o carrão da época. Ele disse assim, vai colocar 2 varas nos ombros dos sacerdotes, acabou. E deu. Só que Davi quis ser tão zeloso, quis fazer algo novo, que ele fez algo que acabou perdendo Uzá. Ele ficou chateado, ficou indignado com a situação, mas Davi era um homem com o coração segundo o coração de Deus e acabou percebendo isso. Então, olha, o princípio certo com a intenção errada, ou ao contrário, a intenção certa com o princípio errado, sempre vai nos trazer dano, mesmo que seja pela palavra de Deus. Adão escolhe, então, morrer por Eva, mas no sentido errado. E aí o que acontece? Por amor, sendo enganado, ambos se enganando, o que acontece? Eva é enganada por Satanás, Adão é enganado pelo seu coração. Enganou seu coração do homem, o mais corrupto que todas as coisas. Olha só, então, que poderoso, gente. E aí, olha, Manuel, essa conversa vai longe. Mas deixa eu só terminar o mistério aqui, porque senão nós vamos fazer um próximo capítulo, quinta-feira, aí nós vamos ter o Café com o Pastor. Gente, pois esse é o primeiro, 7h43, já foi 40 minutos aqui. É óbvio que a gente começou um pouquinho mais tarde, uns 7, 8 minutinhos, mas esse é o objetivo, é de a gente trazer pontos, pontuações, palavras, direcionamento para você que está pelo Facebook, está pelo Instagram,
você que está aqui na rádio também, e depois você que vai ouvir e ver, porque nós vamos disponibilizar depois este vídeo, né, o nosso Café com o Pastor, nas redes sociais. E, enfim, pastor, eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta, continua o seu pensamento, senão eu vou tirar a sua linha de raciocínio aí, né? Vamos continuar. Então, entendemos os motivos pelo qual o pecado entrou, por Satanás. Então, o problema de Deus não é com o homem. Escute isso, ouvinte. O problema de Deus nunca foi e nunca será com o homem. O problema de Deus é com o pecado. O pecado no singular. Porque em João capítulo 16, Jesus explicando acerca do Espírito Santo, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. Olha aí, gente. Pegou? Pecado. Prestem atenção no que o pastor está falando. Do pecado. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Meu Deus, chegou a arrepiar aqui, ó. É poderoso demais. Para quem entendeu, gente, nós estamos falando de Adão, a qual entrou o pecado no mundo, né? Entrou o pecado, e o grande problema era o pecado, não era o homem. Mas Jesus veio e se fez pecado por nós, para cumprir a justiça de Deus. E olha só. Então, quando ele diz assim, do pecado porque não creem em mim. Qual é que é o pecado? O pecado é não crer em Jesus. João 3,36 vai dizer, quem crê... agora fugiu o versículo, mas ainda bem que eu sei a referência. Tudo de cor, às vezes aí não... 3,36. Olha só. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus permanece sobre ele por quê? Porque ele não tem a vida de Cristo. Ele não aceitou o sacrifício que Cristo fez para poder tirar o pecado dele. Por isso ele continua em condenação. Porque todo ser humano, a partir de Adão, nasce com o pecado. E isso é importante. O pecado no singular por quê? Porque o pecado no singular é a árvore, é a raiz. O pecado são frutos. As pessoas só pecam por causa do pecado. Isso precisa ser muito entendido. E sintetizando isso, que é importante que o pastor está falando, pecado, bem isso que falaste, né? A raiz, ou seja, é o que derruba. E aí entra essa questão, porque existe o pecado e os pecados que o pastor está falando. Como é importante, então, a gente deixar bem claro que aquele que está em Cristo, ou aquele que aceitou a Jesus, o pecado foi retirado. Removido. Na verdade, o que aconteceu? O pecado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque estar em Cristo é estar nele. Quando nós somos aceitos, nós somos amados, nós somos... Efésios 1, capítulo 3, fala muita coisa do que Deus diz que somos. Mas por quê? Não porque o Manuel e o Agnaldo são bonitinhos, são queridinhos, mas porque Cristo se fez carne, viveu a vida que nós não conseguiríamos viver, levou os pecados que estavam sobre nós e nos deu vida, ressuscitando nele e colocando o Espírito dele em nós. Quando Deus olha para nós, ele não vê mais o Manuel ou o Agnaldo, ele vê Cristo. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O que tudo se fez novo? A vida tua é nova. O batismo prefigura a morte para aquilo que nós éramos e um nascimento em Cristo. Falam que é simbolismo. O batismo é muito mais do que um ato simbólico. Ele não tem um poder salvífico, mas ele é um testemunho de que você de fato se apropriou disso e que você está agora vivendo a nova vida em Cristo. O batismo é tão importante que nós vamos aprender nos próximos capítulos que aquele que não é batizado, ele não reina. Aquele que não é batizado, ele não tem acesso ao reino. Então, peraí, pastor, agora confundiu aqui, quer dizer que se eu não me batizei, corre se batizar. Vai achar um pastor aí, vai achar um irmão, porque com todo respeito aos pastores também aí, e as doutrinas de cada denominação, respeite cada denominação, mas se você não tem denominação, não faz parte de algum lugar, acha um crente, diz assim, me batiza, por favor, porque eu preciso ser batizado, porque eu entendi, se de fato entendeu e creu,
Eu gosto muito do Felipe e Eunuco lá no capítulo 8 de Atos, essa passagem é sensacional. Né? Aí Deus translada ele, leva para lá, ele aparece no deserto, correndo atrás de uma carruagem e pergunta, olha o que ele pergunta, entendes o que lês? Queridos, se tu não entendeu o que tu está lendo, dele assim, como que eu vou entender se ninguém me explica? Então ele sobe na carruagem e, começando pelos profetas, explica todo como viria o Cristo. E aí, quando ele termina de explicar a palavra, que é o que nós estamos começando a fazer aqui, o eunuco, que era um príncipe esse eunuco. A Etiópia era etíope, né? A Etiópia teve uma revolução no evangelho, e a gente vai ver isso nas cartas paulinas, que eles, através desse evangelismo, ele evangelizou um príncipe que levou o evangelho para toda a terra da Etiópia. E por que ele estava indo a Jerusalém? Por causa que lá a rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão e pagou milhões para receber conselhos dele, ela era etíope. Então olha só o que o fruto vai acontecendo, né? Ele era etíope e um príncipe. E aí ele disse assim, após ouvir as escrituras, ele vê um lago, alguma coisa que estava ali, ele disse assim, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E aí Felipe disse, é lícito se creres de todo o coração. Aí vem a palavra que eu uso até hoje no batismo, em muitas igrejas já usam, aí daí ele diz assim, sim, eu creio que Cristo é. Pronto. Então desce dessa carroça e vamos batizar. E aí foi só alegria, né? Então, imagina, assim, e é isso, né? Então, assim, não há uma intensificação. É claro que a questão do pastor batizar, ele é uma estrutura da igreja, assim, que facilita em alguns aspectos. Mas se não tem pastor, meu querido, tem um crente que entenda o princípio. Se você recebeu a palavra, creia e seja batizado. Então, o batismo está falando da nova vida em Cristo. Deus olha para nós, não mais. Romanos 8, no finalzinho dos versículos, se não me engano, é o capítulo 29 em diante, ele vai dizer assim que o desejo dele é que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, assim, ele é o irmão mais velho, ele é o humano mais velho, né? E nós temos que ser igual a ele. Igual em que sentido? Na medida e na estatura de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, a pleno conhecimento de Deus. A medida, a estatura e varonilidade de Cristo. Então, olha só que coisa importante. Há um crescente de amadurecimento. A partir de quando? A partir do momento em que nós estamos em Cristo. E estando em Cristo, essas coisas acontecem. Vamos voltar para o Gênesis? Vamos embora. Senão a gente vai alongar. Vamos voltar para o Gênesis. Eu já ia fazer uma pergunta aqui, mas vamos deixar. Mas, pastora, voltando não só à questão do Gênesis, mas a gente sabe, né, o senhor falasse no início do programa, com relação ao e-book, né? Este e-book já está disponível para o pessoal baixar. Como é que faz? Isso, entra lá na bio do meu Instagram, Agnaldo Felipe Silva, e você consegue baixar e o pessoal escreve lá. Na bio, no direct vai ser. Direct. A equipe está auxiliando aqui. Pede no direct o link e o pessoal vai estar colocando lá. Logo vai ter também algumas propagandas explicando sobre isso. É e-book gratuito. E tudo isso aqui que eu estou falando... Não, hoje não falamos. Hoje eu só estou introduzindo. Eu até coloquei no celular aqui a ordem, tudo como você lê a Bíblia, mas isso vai ficar para a próxima quinta-feira. Então você fica aguardando aí. Se tiver muito curioso, baixa lá o e-book e você vai conseguir. Ok? Então está disponível. E, gente, não é assim... Eu sei, a gente trabalha com marketing digital aqui. Eu tenho uma empresa de marketing digital. E às vezes os e-books são gatilhos para vendas. De fato, eles são gatilhos para a venda. Mas esses nós estamos colocando gratuitamente para quê? Para abençoar a vida da igreja e de todas as pessoas que assim se interessarem em conhecer a Bíblia. Nós precisamos, eu antes de trabalhar com marketing digital, de qualquer profissão que eu venha desenvolver, eu sou um pastor. Eu tenho um chamado. O meu chamado é propagar as boas novas e o evangelho do reino. Para isso que eu fui chamado. Então eu preciso, com todo o conhecimento que eu tenho, adquirido aí em longos anos de estudo. Eu entrei no seminário, para ter uma ideia, em 2003. Só que antes de eu entrar no seminário, eu já era um estudioso da palavra. Eu lembro uma vez que foi me apresentado, meu primeiro pastor não, meu pastor na adolescência, meu primeiro pastor foi o pastor Robson Scarabelli. Voltou agora, um carioca que voltou agora para Santo Ângelo. Esses dias fui lá tomar um café com ele, foi uma benção estar conversando com ele. Meu segundo pastor foi o pastor Jorge Luiz Ramos do Amaral. Pastor Jorge. Então, eu sei o nome completo de todos eles, né? Jorjão, pastor Jorge. E assim, ele foi meu pastor dos 15 anos até o período que eu estava no Exército. E eu me lembro que ele tinha uma Bíblia chamada Bíblia de Referências Thompson. E aí um dia eu perguntei, pastor, que Bíblia é essa? Ele disse, não, essa aqui é uma excelente Bíblia para estudo. Daí eu me lembro que na época eu ganhava um pouquinho e foi difícil comprar uma Bíblia, era uma Bíblia muito cara. Eu tive que
pagar ela em várias vezes, mas eu fui lá e comprei a Bíblia Thompson. E aí eu comecei um estudo sistemático da palavra através dessa Bíblia. Fica a dica de uma Bíblia para quem está começando a estudar. Básica, mas muito boa. Então, essa Bíblia de referências Thompson, antes de eu ir para o seminário. E pelo estudo da palavra, e por os sistemas de cadeias temáticas, eu comecei a entender a palavra de Deus de uma forma diferenciada, sozinho. Por isso que eu posso escrever para você como estudar, ler e entender a Bíblia sozinho. E depois disso eu fui me programando, fui crescendo nesse processo. Então, foi pela influência do meu pastor, que tinha uma Bíblia boa, que eu achava bonita aquela Bíblia dele, e um dia ele me explicou como é que era. E eu comecei a me tornar um estudioso da palavra. Então, eu quero dizer para você, você precisa baixar esse e-book aí. Se você não tem a direção, qualquer Bíblia que você tiver, já vai ser orientado. Mas busque e queira isso como ouro, né, para a sua vida. Voltamos ao Éden, então? Vamos lá. E vamos encerrar aqui esse bate-papo tão gostoso. Gente, assim, ó, me dá um microfone aqui, Manuel, a coisa fica complicada, né? Coisa boa. Eu ficaria falando 4 horas sem parar aqui, o ouvinte quer cansar só. Mas é assim, para quem conhece, você vai conhecer o pastor aí, Aguinaldo, e vai ficar sabendo aí como é que é esse desejo, sempre estar falando e ensinando, que fui chamado com esse dom de mestre e sou feliz por ter isso e gosto de compartilhar tudo aquilo que a gente tem recebido do Senhor. Mas então, toda aquela estrutura de Adão, aí antes dele ser expulso do jardim, você vai ver que quando ele é expulso, foi colocado 2 anjos, 2 querubins na entrada e uma espada flamejante que andava ao derredor. Só que isso foi depois da expulsão. E o que antes eu mencionava, que quando eu era adolescente eu ficava pensando, como se eles pecaram e foram expulsos, como é que Deus continuou conversando com eles depois? Eu ficava meio intrigado, né? Porque parece que o pecador... A Bíblia tem um verso em Isaías que diz que os teus pecados fazem separação entre nós e Deus, mas sempre foi ensinado para mim que era entre Deus e nós. Ou seja, quando eu peco, Deus para de me ouvir. E não é assim. O pecado nunca fez separação entre você e Deus. Entre Deus e você. Fez entre você e Deus. Porque ele sempre está com você. Ele sempre está disposto. Quando Adão peca, Deus não dá desculpa a expressão, mas não dá um pé na bunda, né? Só, tchau, não quero mais falar contigo. Porque assim, a gente tem bem essa expressão, tem que usar uma palavra que, como diz o gaúcho, meio chulo, né? Porque nós fomos ensinados que Deus deu um pontapé. Depois que pegou, sai daqui, seu pecador, você não presta. Tipo, mandou embora, não quero mais saber de você. Não é, isso aqui é muito forte, e as expressões fortes nos ajudam a marcar a nossa mentalidade. Parece que a gente recebeu um pontapé no homem pecador. Não. Quando Adão peca, a primeira coisa que Deus faz é: Adão, onde estás? Então eu quero dizer para você, o teu pecado não faz separação entre Deus e você, faz entre você e Deus. Quem se escondeu foi o homem. Ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Então quando você peca, não é Deus que está deixando você, é você que está se escondendo de Deus, porque agora você não consegue contemplar a santidade dele. Mas ele sempre está em busca do homem. Deus sempre está em busca do homem. Aí tem um ponto fundamental, pastor. A gente tem, por natureza, nós seres humanos, assim, eu pequei. Ou muitas vezes o pessoal, de repente, está dentro da igreja ou se afastou e diz, olha, eu pequei, eu não tenho mais como voltar, Deus não vai mais me perdoar, eu estou perdido, vou ficar assim como está. Não é assim, né? Não é. Deus ama. E Ele é amor. Uma coisa interessante, que eu vi uma expressão num livro que li, que dizia assim: Deus é amor. Se pudéssemos dizer que a essência dele é amor, a Bíblia declara que ele é amor. Só que Deus também é justiça. Mas por isso que ele tem as ações de justiça que não estão desconectadas do amor. Entretanto, o autor do livro dizia assim: se você pegar um pedaço de madeira, nós estamos numa mesa, e bater, ela vai dar o som de madeira. Se você pegar uma xícara e bater na mesa, continuará dando o som de madeira. Se você pegar a Bíblia e bater na mesa, continuará dando o som de madeira. Diz assim, não importa como você bater em Deus, o som que ele vai expressar é a essência do que ele é, amor. Não importa como você está tratando, não importa a tua atitude, Deus só pode responder com uma coisa: amor. Ele é amor. Então, isso é fundamental. Aí entra um grande ensinamento que nós devemos que, independente das pauladas que a gente leva na vida, nós temos que responder com amor.
E que é difícil. Tem que ter Cristo. Porque se bater, Eu fui pro outro lado, mas é a se mesma bater no situação. Aguinaldo sem Cristo, vai ressoar Aguinaldo. E o Aguinaldo é um problema. Agora, não bata no Aguinaldo se não tem certeza que tem Cristo ali. Não bata em ninguém se não tem certeza que tem Cristo ali. Aí da importância de ter Cristo na nossa vida. Nossa vida. E viver, né? Estar. Aí é que entra, né, pastor? Não basta só você ter. O ter é dizer, eu tenho. Ou, peraí. Mesma coisa que você pegar a Bíblia, né? Ou você pegar a palavra e você começar a estudar. Que legal isso. Não sei o quê. Mas se você não tem entendimento e não há transformação, aí entra um ponto que eu sempre bati em toda a vida. Existem transformações. Às vezes você é coach, né, pastor, também. E a gente, às vezes, você vai para uma palestra. E aí, na palestra, você sai todo animado. Uau, yes, né? Vou bater todas as metas, né? Falando na parte empresarial. Vou bater todas as metas, ok, blá, blá, blá. Chegou no primeiro não, esmureceu. Aí há uma transformação. Qual foi a transformação? Você sai de uma palestra, você sai de de qualquer imersão, né? Se você não imergiu, houve a transformação de dentro para fora, não tem transformação. Agora, aquela que vem de emoção de fora para dentro, é só aquele momento. Então, a mesma coisa que a gente leva para a palavra. Se não houver essa transformação... Tu falou algo muito importante aqui, Manuel. Eu vou dar um código aqui para as pessoas. As pessoas dizem que aprendem. Agora, na verdade, as pessoas adquirem conhecimento. Adquirir conhecimento ou informação são arquivos instalados no teu drive mental. Aprendizado é quando gera mudança. Você só pode dizer que aprendeu alguma coisa quando isso te transformou, quando isso mudou você. E o detalhe é que nós estamos acostumados a receber informações, mas essas transformações, nós começamos a contá-las como se fossem essas informações, a gente conta como se fossem transformações, mas na verdade foi apenas conhecimento. E aí esmorecemos na metade do caminho. Agora, quando você aprende alguma coisa, você é transformado. Você só pode ter aprendizado se há transformação. Se não houve transformação, você não aprendeu. Você ainda está na esfera do conhecimento cognitivo e não virou uma prática de vida. Olha que coisa profunda isso. A palavra de Deus é a mesma coisa. Tiago, o irmão de Jesus, que nós chamamos de apóstolo também, na sua carta lá, ele fala exatamente sobre isso. Não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, a prática da palavra significa que você aprendeu, porque houve mudança. Se você simplesmente ouviu, você vai ficar na área cognitiva do conhecimento, da informação, e você não vai produzir frutos que mostrem a mudança que está. E Jesus diz que os seus discípulos são conhecidos pelos frutos. Poderoso. Gente do céu. Poderoso. Pastor, 8:01. Vamos... o senhor quer trazer mais alguma coisa? Só encerrar lá, que já não saiu do Éden, vamos né? encerrar, porque senão a gente vai longe. Né? E nós queremos deixar o ouvinte, e você que está nos vendo também, é importante assim, todas as quintas-feiras, né, a não ser que não possa realmente, mas todas as quintas-feiras estaremos aqui trazendo uma palavra, trazendo um direcionamento, né, para você. E já deixe isso como na sua agenda, já deixe já programado de que nós estaremos, né, de manhã falando sobre Bíblia, falando sobre a palavra. Estávamos falando do querubim, então, e a espada flamejante. Isso é um tipo do tabernáculo dos Santos dos Santos. Você vai lembrar que havia no tabernáculo, que separava o santo lugar do santíssimo lugar, uma cortina com um querubim desenhado nele, bordado. Então, dizendo que o acesso agora é restrito, você não pode mais entrar. E como que se aproximavam? Como que era possível passar do Santos dos Santos? Uma vez por ano, o sumo sacerdote apresentava um sacrifício e aspergia no propiciatório, que era a tampa da arca, em favor de todo o povo. Quando isso acontece, era chamado a aproximação, o sacrifício aproximava. Era oferecido lá no átrio exterior, no pátio da entrada, um sangue. E esse sangue de um cordeiro, do boi, toda aquela questão que Levítico explica, esse sangue era colocado e era aspergido no propiciatório. Então, uma vez por ano, em favor do pecado de toda a nação. Aí, quando Deus tira Adão do jardim, algo acontece. Adão tenta se cobrir com folhas naturais e coloca a folha da figueira. E quando Deus fala com ele, ele diz assim, ouvi tua voz e vi que estava nu. Aqui tem um código poderoso. Tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que o homem tenta por si mesmo cobrir seu pecado, ele continua se sentindo nu, porque aos olhos de Deus está tudo latente. Então, olha só que coisa poderosa. Então, o homem faz isso.
E depois disso, o que acontece? Deus chega, alguns teólogos não concordam com isso, mas eu vou mais para a Bíblia do que para a teologia. Então, o que acontece? Deus mata alguns animais e tira a pele. Eu tenho por compreensão, na linha de estudo que tenho, que Deus mata um cordeiro. E aí, o que ele faz? Ele pega a pele do cordeiro e veste Adão e Eva, antes de expulsá-los. Só que, se você começar a entender isso, você vai ver que Deus chamou, isso não está na Bíblia, mas isso é revelação para você entender. Deus não simplesmente matou um animal e jogou as peles. Quando Abraão está oferecendo um sacrifício, logo após a visitação na tenda de que ele seria pai de nações, ele dispõe o sacrifício e Deus manda um anjo caminhar por ali e organizar. Então eu tenho no meu entendimento, porque a Bíblia se interpreta por ela mesma, que antes disso Deus pega um cordeiro, um anjo vem, imola esse cordeiro e ensina como é o processo sacrificial. E diz para eles, agora vocês vão usar isso aqui para poder se aproximar de mim. E depois disso eles são expulsos, vestidos. Por quê? Porque a veste do cordeiro, a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quando João vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para cobrir a nudez causada pelo pecado, Deus mata um cordeiro, prefigurando o que haveria de fazer com Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque ali, nesse momento, Deus ensina para Adão como deve ser feito. Mais tarde, você vai ver na história da linhagem de Adão, que Abel cuidava de ovelhas. E é um mistério porque nesse período o homem não comia carne. Por que ele era pastor de ovelhas? E Caim era agricultor. O que acontece ali é que Abel simplesmente cuidava ovelhas para o deleite de Deus, para o sacrifício. Os animais eles eram para o sacrifício. Para o sacrifício. Abel cuidava disso para o sacrifício a Deus. Ou seja, para agradar a Deus e para fazer aquilo que Deus ensinou. Vocês vão se aproximar de mim dessa forma. Aí a história se prolonga, mas só para você entender por que Abel foi aceito e Caim não. Porque Abel fez aquilo que Deus ensinou. Caim quis fazer da sua forma. Então, cuidado com o que você apresenta a Deus, porque Deus tem a forma correta. E ele adverte, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Ou seja, aceitação, oferta, aceitação, aproximação. Então, se você quer se aproximar de Deus, tem uma forma certa, não é da sua forma, não é do fruto do seu trabalho. A agricultura é fruto do seu trabalho, fruto da terra, fruto das coisas naturais. Deus não quer nada natural. Para você se aproximar de Deus, você tem que seguir o roteiro que Ele deu. É sacrificial. É aquilo para o meu deleite. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, resumindo a história. Se você não veio ainda para Deus, não veio para Jesus ainda, venha, porque... Cara, eu digo o seguinte, tem códigos e tem maneiras e tem formas dentro da Bíblia hoje que faz com que você tenha uma prosperidade muito mais além daquilo que você... Quando a gente fala prosperidade, né, pastor, a gente não está falando da prosperidade com relação a dinheiro. Dinheiro ela é uma consequência, mas a prosperidade é da felicidade. Quantas pessoas hoje estão passando suas dificuldades emocionais, né, sem sentido de vida, sem saber de nada, onde vão, o que fazem, o deixam de fazer... afinal de contas, nós estamos passando por um momento de pandemia, estamos passando por tantas coisas no mundo e que eu entendo que é um cumprimento da palavra, porque isso nos aproxima do quê? Que está chegando Cristo. Cristo está à porta, está ali, está batendo. E se você não entender, né, através da Bíblia, através da palavra, e não tiver essa revelação de que Cristo está vindo e que você precisa mais do que nunca buscar a Cristo, principalmente você que já é salvo, você que já está na Bíblia, aliás, você que já tem uma igreja, já tem uma caminhada e você ainda está só na salvação, vem para Cristo, porque mais do que nunca, Ele está muito próximo, o dia está próximo e você pode não ser um dos vencedores, você pode não ser um dos vencedores e isso é importante. Então, queira, mais do que nunca agora, buscar em ser um vencedor. Manuel, pastor, como é que eu faço para ser vencedor? A gente continua uma outra hora falando sobre isso. Posso orar com esse povo Amém. todo aí? Eu quero abençoar a tua vida, querido ouvinte aí, você que nos acompanhou. Pai, em nome de Jesus, que haja no coração dos teus filhos um solo fértil para essa semente plantada. O teu evangelho, a tua palavra tem poder e ela é transformadora, porque ela fala de vida,
fala de Cristo, fala da abundância da vida que Cristo vem trazer e que cada um seja impactado nessa manhã com essa palavra poderosa, não porque proferimos, mas porque ela é poder naquilo que ela carrega, que é Cristo. Nós abençoamos a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Gente, quinta-feira que vem nós estaremos de volta aqui. Só lembrando então para você que não pegou no início da programação, a gente vai deixar salvo no Facebook aqui da Gênese e depois vamos disponibilizar também vídeo, vamos no YouTube também, enfim, vamos disponibilizar todo esse nosso bate-papo, o primeiro Café com o Pastor. E lembrando sobre o e-book, né, para você ter esse entendimento de tudo que a gente falou e para você começar a buscar, né, esse início, ou seja, você vai buscar a Bíblia, de que forma você vai ler essas revelações, enfim, né? O pessoal pode buscar lá no direct do pastor Aguinaldo, né? Ou Aguinaldo, como é que tá lá? Aguinaldo Felipe Silva. No Instagram, então pede lá no direct lá, o pessoal já vai mandar link e tudo mais. É importantíssimo você começar mais do que nunca, né? Se está perdido, não sabe como ler a Bíblia, nós vamos continuar esse assunto e falando sobre muitas coisas ainda. Pastor, foi um prazer ter tomado um café contigo, principalmente, né, falando aí da palavra de Deus. Uma maravilha, estaremos aí toda quinta-feira, se Deus assim permitir, com muito conhecimento do Espírito e com café. Beleza, um abraço, gente, Deus abençoe você, a gente volta à programação, a gente segue com música, você pode ficar aqui, depois das 10h10 tem a nossa mensagem do dia. Gênese Rádio Web. Rádio de verdade. And who breaks the power of sin and darkness, and whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, and who shakes the whole